Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro, capital, e falo direto da Ed Caverna. Esse é o segundo vídeo sobre esse amplificador da Polivox, o PM5000. O vídeo anterior, que foi o vídeo de apresentação, está na playlist Concertos Vintage. Bom, então, a partir desse vídeo eu darei início à revisão desse aparelho, tá? Como eu mostrei no vídeo anterior, ele sofreu algumas avarias devido à embalagem, né? E ao transporte, é claro. Bom, nós podemos perceber aqui que a parte aqui do meio ela afundou, né? Então, antes de fazer a revisão da parte eletrônica, eu vou tentar resolver isso aqui primeiro, né? E para isso eu vou precisar de tirar a placa da fonte, tá? Eu vou levantar o aparelho aqui para a gente poder dar uma olhada nisso. Então, aqui o aparelho por baixo, né? Isso aqui é a placa da fonte. Então eu vou precisar de retirá-la para poder ver se eu consigo colocar essa chapa aqui na posição, né? Então é isso aí, vamos na sequência. Então eu retirei aqui a placa da fonte. Tá ela aqui. Aqui nós já temos um capacitor estufado. Não sei se a câmera vai mostrar aí direito para vocês, acho que não. E colados com o Super Bonder, né? Fazendo uma força danada aqui. Tá. Brincadeira isso, né? Bom, aqui serão substituídos os diodos, né? Esses daqui serão eliminados porque eu vou usar duas pontes retificadoras de 35 amperes. E como elas vão trabalhar folgadas, né? O consumo, elas são de 35 amperes, né? Então elas vão trabalhar com um consumo de corrente muito abaixo da capacidade delas. Então eu diria que elas vão durar eternamente, tá? Elas vão esquentar muito pouco, então elas vão durar muito. Ao contrário desses diodos aqui, né? Esses diodos são de 6 amperes. Eu recomendo, caso você não queira colocar as pontes retificadoras, colocar pelo menos diodos de 10 amperes, tá? Mas não justifica o preço das pontes retificadoras. É tão baixo, né, que compensa a vantagem da durabilidade, tá? Esses resistores aqui também serão substituídos. Ela tá bem feinha, né? Olha aí. Bom, então agora eu vou ver o que eu consigo fazer aqui, né, com essa chapa. Se eu consigo colocá-la na posição original, né? Então vamos na sequência. Bom, eu vou tentar mostrar para vocês aqui a avaria dessa chapa, tá? Olha aqui como que tá isso aqui, ó. Olha aí. É difícil mostrar essas coisas com a câmera, né? Mas olha aí. Bom, eu vou dar uma de lanterneiro aqui. Ou funileiro, né? Aqui no Rio a gente conhece como lanterneiro. Restante do país como funileiro, né? Muito bem, eu cheguei aqui num resultado muito satisfatório, tá? Depois eu vou desmontar tudo aqui para mostrar para vocês um problema que existe aqui, tá? E que foi solucionado com a colocação desse painel aqui.
tá? Porque isso daqui se comporta como uma cantoneira para a chapa, né? Então ela dá uma resistência à chapa, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês o alinhamento. Olha aí. Tá certo? Aqui ele ficou um pouquinho mais baixo, tá? Mas uma arruela bem pequena, fina, entre esse caixote aqui e a base ali, né, a chapa, então ele vai ficar alinhado. Eu vou mostrar para vocês o problema da chapa aí do fundo, tá? Eu vou desmontar tudo aqui de novo para mostrar. Então, o que acontece aqui é que sem aquele painel, a chapa ela afunda um pouco no meio, tá? Devido ao peso dos transformadores e pelo impacto que ela sofreu. Então ela perdeu aquela posição original dela, né? E para que ela crie resistência própria, aí seria necessário dar um calor na chapa, né, com maçarico, igual como se faz exatamente numa chapa de um carro, tá? Quando o lanterneiro ou o funileiro trabalha na chapa, dependendo da chapa, da carroceria, ela fica flexível. Então se dá vários pontinhos, faz um aquecimento, né, naquela região e aquece e passa um pano úmido, um pano molhado para esfriar instantaneamente, né? E assim vai se fazendo até que a chapa crie resistência e ela não afunde mais, tá? Seria o caso aqui, tá? Mas colocando aquele painel resolve o problema, né? Bom, então eu vou levantar ele aqui para a gente ver a chapa por baixo. Para que vocês possam entender melhor, a chapa agora está numa outra posição, porque o aparelho está em pé, né? Está na posição vertical. Então, olha, eu vou movimentar ele aqui, olha, na minha direção, e olha o que vai acontecer. Tá vendo? Então a chapa ela afundou. Eu vou trazer ele para a posição vertical. E aí, ó, eu vou empurrar aqui um pouquinho, ó, só empurrei aqui um pouquinho com o dedo, tá? O que acontece aqui eu precisei de bater aqui, né? E para ela poder voltar para a sua posição, né? Então, esse processo teria que ser feito exatamente como se faz numa chapa de carro, né? E eu aqui não tenho como fazer isso, tá? Estavam faltando também 3 parafusos nos transformadores, então eu coloquei 3 parafusos aqui provisórios, depois tem que comprar iguais aos originais, tá? A bateria do celular está ficando fraca, eu continuo na sequência. Bom, então dando continuidade aqui, eu agora vou tentar então desamassar essa peça aqui, ó, tá? Deixar o máximo possível igual essa daqui, que tá retinha, que não sofreu impacto, né? Tá ok? Então vamos na sequência. Então eu estou aqui com a peça solta. Eu já passei um pincel para limpar, uma flanela, né? Esse lado aqui, olha, tá um pouco enferrujado, né? Porque pintaram com essa peça no lugar, né? Inclusive com tudo no lugar.
Falar o que, né? Bom, olha só os parafusos. Olha só. Autobrocante. Que estavam aqui, ó. Né? Pois tem que comprar parafusos adequados para isso. Eu já comprei aqui os parafusos para os transformadores. Então eu comprei 2 compridos, que é para poder fixar as pontes retificadoras, né? E daí comprei um outro igual aos originais, né? Só que os originais foram pintados, né? Então, como precisavam de 3 parafusos, estão aqui os 3 parafusos, tá? Então é isso aí. Olha, então o amassado da chapa está aqui. Deixa eu levantar ele aqui, pra vocês verem melhor. Olha aí. Então eu vou ver o que eu faço aqui. Então, eu consegui aqui desamassar a peça. Ela está na posição original. Porém, ela ainda ficou com a marquinha aqui, que não deu para desamassar, por conta dessa chapa que tem aqui, né? Fica bem na reta do amassadinho. Olha aí. Vendo aqui? Então se torna difícil o acesso ali, né? Mas ficou muito bom. E aqui o borrachão, esse lado aqui é o que sofreu o impacto, né? Eu até tentei desamassar, mas isso aqui pode quebrar. Então, para não piorar a situação, eu não forcei a barra, né? Mas o outro lado, que não sofreu impacto, ele está retinho. Se eu colocar aqui, olha. Deixa eu encaixar aqui direitinho. Ó. Olha aí. Né? Deixa eu inverter aqui. Não dá para encaixar direito agora, que eu tô com uma mão só. Opa, acho que deu. Deu. Mas olha aí, ó. Tá, então, quando eu for montar, aí eu vejo o que fica melhor, tá? Se nessa posição ou invertido, tá certo? Bom, então deixa eu mostrar para vocês as ferramentas que eu usei para desamassar isso aqui e aquela chapa lá dos transformadores, né? Então, o martelo, todo mundo conhece. A marreta para desempenar vidro, né? Muito boa. E aqui o que nós conhecemos como encontrador, tá? É bem pesado, é uma ferramenta pesada. Isso aqui você põe por detrás da chapa e bate com o martelo chato, que eu também tenho aqui. E aí você vai batendo na chapa, né? Isso aqui fica por detrás da chapa. Daí você consegue ir desamassando, né? E você também pode, de acordo com a habilidade do profissional, né? Ele também vai batendo com esse encontrador na chapa, né? Daí o martelo de um lado, né? O martelo chato de um lado e o encontrador, né?
e o cara consegue então desamassar a chapa, tá? Então é isso aí. Agora eu vou partir para a parte eletrônica, mas eu vou retirar a outra peça do outro lado e vou pintar as duas por causa dessa ferrugem aqui, né? Isso aqui pintaram com a peça no lugar, né? Então eu já combinei aqui com o proprietário. Eu não costumo fazer esse tipo de serviço, tá? É muito demorado e eu não sou profissional para isso, né? Então eu vou só quebrar um galho, tá? Eu nem gosto de fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Então vamos na sequência. Então eu darei início pelas placas de amplificação, tá? Já estou aqui com todos os resistores separados. Alguns valores estão aqui no meu gaveteiro, tá? E o que eu vou aproveitar é da placa original: os dissipadores, a bobina do filtro Bucherot. Vou aproveitar o NTC, que eu não achei no valor adequado. Vou aproveitar os terminais de soldagem dos fios, né? E pelo que eu me lembro é isso daí, tá? Os demais componentes estão aqui: capacitores eletrolíticos, capacitores de poliéster, cerâmicos, transistores, porta-fusíveis, etc. Tá? Então é isso aí, vamos na sequência. Então, já soldei aqui todos os resistores, os filtros Bucherot também, tá? O resistor está aí dentro da bobina, né? Como é originalmente. Esses resistores de potência eu deixei todos afastados da placa, porque eles esquentam, né? E a gente não quer que a placa fique escurecida, né? Ou que venha a queimar igual as placas originais, né? Então estão todos eles na mesma altura. Bom, aqui eu fiz uma associação em série para obter então um resistor de 62K, porque está difícil achar esse valor comercialmente, né? Tá? Então eu fiz aqui nas duas placas e obtive aqui os 62K, tá? Olha aqui, ó, todos na mesma altura também, tá? Então agora eu vou soldar os capacitores cerâmicos e de poliéster, tá bom? Vamos na sequência. Só um detalhe aqui que eu esqueci de mencionar sobre os resistores de potência. Eu aumentei a potência desses resistores em relação ao projeto original, tá? Então eles vão esquentar. Então, com a potência maior, a gente garante que eles vão durar mais do que se eu colocasse aqui os resistores de potência original, tá bom? Então esses são de 3 watts, esses azuis. Esse daqui é de 2 watts, originalmente é 1 watt, né? Esses aqui de 5 watts, de acordo com o projeto, tá? Aqui não precisa ser além disso não, tá bom? Então é isso aí. Então já soldei os cerâmicos, tá? Nas duas placas. Soldei os eletrolíticos. Aqui o de poliéster. Soldei todos os diodos, tá? Faltaram aqui 4 capacitores, né? 2 nessa aqui, 2 na outra, que são de poliéster de 470 nano, e eu comprei por engano cerâmicos, tá?
Então eu teria que comprar aqui nas lojas aqui do Rio para poder colocar aqui nas placas, né? Bom, eu achei dois problemas aqui na serigrafia dessa placa, nas duas, aliás. Aqui a polaridade do capacitor eletrolítico está invertida, tá? Nas duas placas. E nesse resistor D47K faltou a serigrafia dele, tá? É o R337. Nas duas placas falta a serigrafia, tá bom? Então agora no progresso, se eu achar mais alguma coisa errada aqui na serigrafia, eu informo aí na sequência, tá? Então eu agora vou soldar os transistores dos pares diferenciais e os VAS, tá? Eu separei pela mesma faixa de ganho. Esse circuito não tem o ajuste por trim-pot do offset, né? Então, você ter os transistores com ganho bem próximos ou iguais, vai facilitar muito você ter uma tensão mínima de offset lá, né? No circuito informa, no esquema, aliás, informa mais ou menos 20 milivolts de tolerância, tá? Então pode ser 20 milivolts positivos, quanto pode ser 20 milivolts negativo, tá bom? Claro, existe a possibilidade de se colocar um trim-pot aqui no circuito para se ajustar isso, tá bom? Então, quando o aparelho estiver montado e funcionando, que eu estiver na fase dos testes, né? Eu vou medir a tensão de offset e caso seja necessário, eu vou tentar ajustar isso para a gente obter o mínimo offset possível, tá bom? Então é isso aí, vamos na sequência. Então, soldei os BDs 139 e 140 nas duas placas. Eles são do circuito do VI limiter, tá? Soldei os outros transistores, né, dos pares diferenciais e dos VAS. Agora chegou a vez então dos chips, né, chip 41C e 42C. E então esses dissipadores serão usados neles, tá? Eu tirei das placas originais. Eles estão bem sujos. Preciso fazer uma limpeza aí para ver se melhora a aparência deles. Os parafusos aqui, tem alguns com a cabeça enferrujada. Depois eu vou conversar com o proprietário, ver se ele quer colocar parafusos novos. Que eu acho que vale a pena, tá? Os parafusos são baratos, então... É isso aí. Vamos na sequência. Então, eu passei a escova de aço pelo lado de fora. Em todos eles. Mas acontece que o lado de dentro não dá, a escova não passa aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar de molho no vinagre de álcool para ver se melhora essa questão. Eu fiz uma limpeza com escova de dente e sabão, mas não resolve, não sai nada, não sai, a sujeira não sai, porque fica incrustada no alumínio, né? Então vou ver se vai resolver alguma coisa. Porque por dentro tá muito feio ainda, né? Então é isso aí. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou usá-los para poder fixar os chips nas posições corretas para eu poder soldar. Depois eu vou tirar para poder pôr lá no vinagre de álcool, né? Então, os chips estão soldados, os trim-pots também, de ajuste de bias. São trim-pots de 1K.
Então eu fiz o ajuste centralizado. Isso quer dizer que ele está na posição central, e isso é um ajuste de 500 ohms entre os terminais extremos, né? E daí depois, então, com o aparelho funcionando, eu vou fazer o ajuste de bias, claro, né? O que falta aqui nessas placas? Faltam os capacitores de poliéster de 470 nano e faltam os terminais, né? Eu decidi que eu não vou usar os antigos, que estão nas placas originais. São 22 terminais no total, né? 11 em cada placa. Bom, eu tenho aqui, desse daqui, tá? E tenho o suficiente aqui para as duas placas. Mas quando eu for nas lojas de eletrônica para comprar os capacitores, eu vou ver se eu encontro esses terminais aqui mais comprido para ficar mais próximo dos originais, tá? Bom, então o que eu encontrei de errado aqui na serigrafia dessas placas? E eu estou informando isso porque caso você queira comprar essas placas, eu recomendo. As placas são muito bem feitas, tá? Erros de serigrafia existe em uma grande parte dos fabricantes, tá? E não estou falando de fabricante de placas assim não, tá? Estou falando de Gradiente, Sony, tá? E assim por diante. Pô, tem marca que nem serigrafia fazia nas placas, né? A gente sabe qual é a marca aí que eu estou falando, né? Então, isso não desabona a qualidade das placas, tá bom? E eu recomendo, caso você precise de substituir as placas do seu PM5000, comprar isso daqui sem problema nenhum, tá? Então o que eu encontrei de errado aqui foi o seguinte, olha. A polaridade invertida no C325, né? Que é esse capacitorzinho aqui. A falta de serigrafia para o resistor 337, que é um resistor de 47K, que fica aqui, olha, nessa posição, tá? E na serigrafia aqui do T311, está invertido as letras do emissor e do coletor, mas o desenhozinho do transistor está correto, tá? Então não tem como a pessoa errar, tá bom? Então foi só isso aí que eu encontrei de errado. Como eu disse, recomendo as placas, tá bom? Elas são muito bem feitas. Bom, quais são meus próximos passos agora? Eu preciso ver a quantidade e cores de fios que serão usados nesse aparelho e também relacionar o material de pintura, né? Então, essas coisas ainda vão demorar um pouquinho e eu já estou trabalhando nesse aparelho há 6 dias, tá? Então, para não deixar aí o canal sem vídeo durante muito tempo, e já se passaram 6 dias, né? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, ok? Então é isso aí. Se você estiver chegando agora no canal, assista meus outros vídeos e se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha aí para ajudar. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas o importante é participar. E caso queira, deixe seu comentário que eu terei maior prazer em respondê-lo. Último recadinho, caso você queira entrar em contato comigo, não deixe o seu número de telefone ou seu e-mail nos comentários. Outra pessoa pode entrar em contato contigo se passando por mim e lhe aplicar um golpe. Ok? Então, caso queira, manifeste a sua vontade que eu lhe forneço o meu e-mail, daí você entra em contato. Forte abraço a todos e até o próximo.